Bom, vamos colocar aqui o Ralph Vitorino. E aí, Shalom, meu querido irmão? Tô Shalom? na pintura ainda, viu? Minha pintura não acaba, viu? Não acaba, Shalom. Não, você tava... Você que é um Oi? judaizante, eu vou te perguntar uma coisa. Você que é um cristão judaizante, é isso? É assim que... Não, digamos assim, no modelo, eu não me coloco no modelo cristão da forma, digamos que o cristianismo de modo geral fala o seguinte: estamos na graça, sim, a graça está desde sempre, na verdade, né? Se você for colocar tudo que o Criador já fez, desde Noé, desde o Criador ter pego as pessoas lá na terra do Egito e tudo mais. A forma que eu vejo hoje temos Yeshua, é o Messias prometido a Israel, e ele vem ensinar a lei. Essa é a única diferença. Quando o povo que está em Techuvá, que a gente fala assim, vê Paulo falando sobre as obras da lei, o próprio Messias falando sobre as obras da lei, não está falando da lei escrita em si, está falando das cercas. Eu vou dar um exemplo. Quando Yeshua, Jesus, fala da limpeza das mãos, o problema ali não era o alimento, porque ele estava numa casa de judeu não tem alimento impuro. Não tendo alimento impuro, o judeu nem considera alimento impuro alimento, entendeu? O problema ali eles estavam colocando uma cerca, que é uma tradição, para você lavar as mãos, para essas mãos não estar contaminadas, para você pegar no alimento e contaminar o alimento, entendeu? E aí só que essas pessoas transformam a cerca em lei. Aí faz o que a gente viu lá na CCB muito tempo, né? Mas sim, vamos ser judaizante aí, vamos dizer assim, né? Que o termo é um termo antissemita, na verdade, né? Oi? É messiânico, né? Tem os judeus messiânicos, é isso? Tem judeu messiânico, tem judeu nazareno. O judeu nazareno crê que Yeshua é Deus. O judeu messiânico não crê dessa forma. Aí vai ter aquela questão de, no grego, espermatos e tudo mais. Eu me considero, aí tem uma terceira via entre aspas, que chamam os israelitas. Digamos assim, são pessoas que crê que 5 pontos, como eu falei da última vez: a crença no Deus Israel, o messiânico nazareno crê também, que Yeshua é o Messias, todos crê, a diferença vai ser na natureza dele. Crê que a Torá é válida, todos cremos que as leis são válidas, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Israel não foi substituído. Aqui que mora a diferença. Todo o cristianismo em si diz que Deus rejeitou Israel, aí faz de Deus mentiroso. É só olhar Jeremias 14. Se vocês puderem colocar os marcos, se o sol e a lua mudarem seus ciclos, aí eu vou rejeitar Israel. Não fez isso, né? Mas não o povo afastado, tá? Não é disso. O cuidado... As pessoas, o cristão que fala que o judeu rejeitou, ele não tá de acordo com a palavra. A escritura mostra que o judeu é quem rejeitou Cristo. É o judeu quem rejeita. A gente ali tá bem claro, até a carta do apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 9, 10 e 11. E 11 fala sobre o futuro de Israel. Ele fala que os israelitas deixaram a porta aberta e nós entramos, né? A gente conseguiu entrar. E ali fala que Deus vai se virar para eles de volta. Mas existe uma maldição sobre os judeus, né? Que está lá em Isaías. O grande problema em si é que a gente tem que saber de qual reino está falando. Os judeus, eles se dividem em 2 reinos. O reino do norte, que era chamado de efraimitas ou israelitas, eles se perderam lá atrás. Eles ergueram um bezerro de ouro, Deus deu uma carta de divórcio para ele. Aí quando você fala mal da maldição, é na maldição do casamento em si. Vou dar um exemplo mais ou menos do que ali fala. Mas você está falando de véu. Para quem não sabe, o véu em si, ou a cobertura de cabeça, é uma tradição que foi assimilada por uma das leis. Qual lei? A lei do ciúme. Nessa lei do ciúme, quando um homem tivesse um espírito de ciúme e estar desconfiando da mulher, ele pegava essa mulher, levava para o sacerdote, aí tinha todo um processo específico que a mulher tinha que declarar, o marido tinha que declarar, e ela tomava um líquido, digamos assim. Aí se ela tivesse de fato adulterado, ela ia inchar até morrer. Aí isso é a tal da maldição. É justamente nessa questão que a casa de Israel é incluída. Oi? Eu acho que ela tomava uma água, acho que com as cinzas lá,
acho que as cinzas do altar, e se ela tivesse cometido mesmo, acho que ia descair ela ia morrer, por fim de morte, né? Só que se não, estava tudo bem. Inclusive, durante esse processo de lei, o sacerdócio tirava a cobertura de cabelo dela, porque não existe aliança na questão bíblica. No modelo israelita, judaico e Jesus estava inserido, toda mulher casada passa a usar uma cobertura da cabeça, como Rebeca usou. E nessa lei do ciúme, quando ela ia passar por esse processo, uma das coisas que ia tirar dela era justamente esse véu, que é uma demonstração que ela era casada. Mulheres israelitas, judias, que eu gosto de separar assim, porque nem todo judeu é israelita, mas todo judeu é israelita. São 12 tribos que dividiram. Se você não conhecer a profecia das duas casas de Israel, você não consegue entender muito do que o Messias fez, não consegue entender praticamente a Bíblia. É muito necessário entender a profecia das duas casas. Enfim. E aí, voltando nessa questão da lei da maldição, digamos assim, a lei do ciúme em si, quando essa mulher estava diante do sacerdote, aí o sacerdote tirava essa cobertura, ou seja, uma tradição que não é lei, porque não existe lei escrita dizendo que a mulher tem que usar véu, mas era uma tradição israelita, semita, digamos assim, né? Porque o povo árabe também faz isso, porque o cabelo é um ato que causa, digamos assim, desejo. Quando Paulo fala essa questão das mulheres, esse véu, essa questão do desejo, lembra-se que os anjos, eles se deitaram com as mulheres, né? O cabelo causa desejo tanto quanto a bunda, o olho, o sorriso, sabe? Ou seja, era um ato que você esconda, guarda para o seu marido. Somente as mulheres solteiras que usavam cobertura, mas tinham a permissão de deixar seus cabelos soltos. Esse mais o problema. Voltando para terminar essa parte, e a casa de Israel, as 10 tribos perdidas, o reino do norte, quando se separaram, que ficou o reino do sul, o filho de Salomão, e o reino do norte com Jeroboão, Jeroboão. Aí tem aquele processo. Tira o peso, o povo se reuniu, esse Jeroboão, que estava representando as 10 tribos, foi diante dele, olha, tira esse jugo do peso do seu pai, dos nossos ombros. O que é jugo? Impostos, tantas coisas que estava pesando no povo, né? Mas aí, se você quiser que eu fale, eu continuo. Não, mas as profecias é para o povo de Israel, né? Quando eu falei não só o povo, é para todos, né? De forma geral, né? A maldição, quando eu falei, ela foi para Israel. A maldição que eu cito é Isaías capítulo 6, que ele fala, Deus dá uma maldição para eles, dizendo que eles vão ver e não vão entender. Isso se cumpriu com Jesus. Sim, ele fala, é verdade. Vão ouvir, então naquele momento Deus está amaldiçoando eles, falando, vocês vão ver e não... Porque até antes daquilo não tinha maldição. Deus fala, vai, ou seja, vai, diz, ou seja, quando ele diz, aquilo acontece. Assim, vocês vão ver e não vão entender, vão ouvir e não vão compreender, para que a palavra não desça no seu coração e não sejem curados. E quando Jesus fala isso, ele fala para todos. E isso aconteceu porque eles não conheceram o Messias. Ele estava na frente deles, o próprio Deus está na frente deles. Ele faz coisas que Deus fez, só que em outra proporção. Eu vou te dar um exemplo. Foi até uma pregação que eu fiz há um tempo atrás. Deus levou esse povo para o monte. Lá eles não puderam ouvir a Deus. Os ouvidos deles retiniram. Deus, eles não puderam ouvir e aí eles nem puderam ver. Eles falaram, Moisés, fala tu conosco, porque já basta, a gente não pode ouvi-lo. A gente não aguenta ouvir ele. E isso foi no monte. E é bem no monte onde Deus declama para eles, entrega para eles a sua lei, né? Entrega para eles os 10 mandamentos e a lei. O que Jesus faz? Praticamente a mesma coisa. Leva eles até um monte e lá ele entrega como se fosse um manifesto dele, alguma coisa do tipo. Ele entrega o padrão de Deus, o padrão do reino, só que dessa vez eles podem ver ele e pode ouvi-lo, né? Porque ele também leva esse povo até que é o famoso sermão da montanha, né? É a mesma coisa. Se você for ver, parece que Deus falou, lá vocês não puderam me ver, agora vocês vão poder me ver,
e agora vocês vão poder me ouvir. E eles não creram. Outra coisa que você falou, que Jesus veio ensinar a lei para eles, eu também discordo disso aí. Jesus não veio para... Eu acredito como um cristão, né? Cristão da agora, né? É o cristão ocidental. Eu creio que Jesus, o propósito não foi ensinar a lei, porque eles sabiam a lei. O propósito dele era morrer para a purificação do povo. O próprio João Batista fala, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é óbvio que ele está ali dentro, ele só ensina a lei porque ele é questionado. O que é pecado? Pecado é desviar de Deus. Desviar de quê? Hã? Desviar de quê? Dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Das e onde ordens. está esse propósito de Deus? Está na lei. Mas, então, ele não vem ensinar. Todo mundo já sabia. Não, de maneira nenhuma. Você citou Isaías, né? Você começa no capítulo... Desculpa. Os judeus sabem perfeitamente a lei. Eles sabem. Jesus falou, foi Jesus que falou, dê ouvidos a tudo que eles vos dizem. Só não procedam com as mesmas obras. Jesus está chamando eles de hipócrita na cara deles. Hipócrita é quem fala uma coisa que não faz. Ele ensina uma coisa que não vive. Então, Jesus, ele vem morrer. Ele, é óbvio que ele está aqui na terra, ele não é mudo. Ele não está mudo. E aí ele vai apresentar a interpretação dele, que ele faz da lei, que inclusive é a interpretação correta. Jesus, ele vem ensinar eles ele aproveita aqui, ele vai ensiná-los a interpretar a lei. Mas todos eles sabem a lei. Eles não sabiam antes. Não sabia. Aí até que veio Josafá. O rei Josafá é o precursor das sinagogas. Ele cria uma cidade, uma casa em cada cidade e coloca os escribas, os sacerdotes para poder ensinar. A partir dali, eles já começam a aprender bastante coisa da lei. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que a seara estava pronta, estava branca. O que ele falou? Esse povo já sabe, estão preparados. Eles devem me reconhecer. O grande problema em si nessa questão toda aí é justamente na própria crítica que ele faz em cima da obra da lei. Percebe? Olha só. Sim, todas as leis são ensinadas nas sinagogas. O grande problema é que chegou um momento, por exemplo, vou dar um exemplo. O sacerdócio da época era um sacerdócio corrompido. Tanto que os essênios, eu não preciso falar para vocês, os essênios é uma parte de uns judeus que eles romperam com os líderes religiosos da época por causa dessa questão de o que está acontecendo na CCB hoje, por exemplo. Começar a inventar moda demais, entendeu? Quando você citou Isaías, no começo de Isaías, Isaías faz uma crítica muito grande justamente com isso. Olha, vocês estão me cultuando, como acontece na CCB, por exemplo. Vamos cultuar, mas não da forma que ele quer. Olha, estamos fazendo, mas não estamos cumprindo o mandamento. É como se a gente dissesse o que vamos fazer, estamos indo para algum lugar fazer, mas você é um mau esposo. Mau esposo não no conceito nosso. Existem leis de como ser um esposo. Quando Jesus fala em João 14, por exemplo, ele fala, esses mandamentos que eu te dou hoje não é meu, é do meu Pai. Aí, se você cumpri-lo, eu fazer morada em você, nós moraremos em você, em resumo é isso, né? E amar, no contexto hebraico, se doar, não tem a ver com sentimento, é ação em si, né? Aí vem nessa questão. Israel, desde sempre, tem um problema. A humanidade, de forma geral, tem um problema, que é a questão da corrupção. Corrupção com base em quê? De algo pré-estabelecido. A gente tem um lastro. Tudo que a gente vai fazer, todas as propostas, os efeitos, todas as leis, para tudo tá lá. Olha, faça dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Jesus foi perfeito, não foi? Porque ele cumpriu toda a lei. Ele não é nosso modelo? Não é isso. Toda a lei... Eu vou concluir só essa parte aqui, né? Ele foi o homem perfeito, santo, santificado, certo? Todas as leis concernentes que ele podia cumprir, ele cumpriu. Porque ele não vai cumprir lei de mulher, porque ele não é mulher. Ele vai cumprir lei de sacerdócio, que não é sacerdócio, e por diante. Dentro desse contexto todo, Israel transgrediu todo o tempo, se afastou dessa lei. Justamente por causa que eles
se comprometeram a cumprir essa lei, e por causa de não cumpri-las, ia ter as maldições, tá? Inclusive foi a paraxá dessa semana, né? Maldito quem, por exemplo, amaldiçoar estrangeiro, maldito quem amaldiçoar a viúva. Oi? Ralf, eu acho que tem um problema muito grande aí, bem nessa frase. E muita gente acha que os judeus não cumpriam a lei, que só Jesus cumpriu. Justamente por conta daquela frase onde ele fala, ele veio cumprir a lei. Né? Ele veio cumprir a lei. Mas eu vou tentar explicar para vocês, eu vou te dar um... Lá, a palavra cumprir tá errada. Tanto em aramaico como em grego, a palavra é completar ou preencher, não é cumprir. Cumprir é uma palavra falha. Eu vou tentar te explicar aqui então. E depois eu vou te dar um verso e eu quero que você interprete ele para mim. Um verso sobre a Bíblia. Se eu souber, eu vou estudar para explicar. Isso. Algumas pessoas falam, ele veio cumprir a lei, ainda bem que você consertou no final aí, porque você consertou. Que é impossível cumprir a lei toda, até porque a lei é fragmentada em segmentos. Mulher, algumas coisas que é para mulher, outras coisas é para sacerdote, outra coisa é para o criminoso, outra coisa é para quem pecou. Então ninguém vai cumprir toda a lei. Mas tá. Jesus, as pessoas acham que ninguém conseguia cumprir a lei. Entenda, irmão, você que está ouvindo aí em casa aí, eu não estou querendo dizer que a pessoa é salva pela lei, tá? Isso é outro absurdo. Quando a Bíblia fala que ele cumpriu, está querendo dizer que ele completa a lei. Ele fala, os profetas e as leis, tudo apontavam para ele. Então, quando ele chega, cumpre-se a lei. O próprio Moisés falou lá atrás, ele já Moisés, há mais de 1000 anos atrás, ele está transferindo o bastão. Quando ele fala o quê? Deus vai levantar um outro varão no meio de vocês. E quando ele for levantado, dê ouvidos a ele. O que Moisés está querendo dizer? Não sigam mais a mim. Sigam a ele. Ou seja, dê ouvidos a ele significa ele tem autoridade acima da minha. Então, quando Jesus chega, cumpre a lei nele, ou seja, todas as profecias se cumpriram. É a mesma coisa da volta. Quando Jesus voltar, cumpriu a graça. Cumpriu as profecias do Novo Testamento, ou seja, quando ele vem, acabou, cumpriu. Agora, para mostrar, Ralf, aí eu vou querer que você me explica, né? Eu vou voltar nesse ponto ainda, tá? Depois. Tá, depois volta. Como a Bíblia mostra diversas vezes pessoas que conseguiam cumprir a lei, conseguiam, e não eram Jesus. Essa parte aqui que está em Lucas, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler para você. Lucas 1, versículo 6, ó. Está falando de Isabel e do seu esposo, que é Zacarias. Aliás, eu vou ler do versículo 5 ao 6, dois versículos. Ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiaías, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Presta atenção agora. E eram ambos justos perante Deus, e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esses aqui cumpriam a lei? Sim. Então... Eu vou voltar justamente nesse ponto. Eu usei a palavra cumprir porque é como vai estar geralmente na João Ferreira de Almeida. Mas essa palavra não está, digamos, não seria mais adequada para o momento. Ali tanto em aramaico ou siríaco, como queira, ou em grego, a palavra é completar ou preencher. Tanto que durante o sermão, que acontece lá no Monte das Beatitudes, ele começa a falar, olha, eu vou dar um exemplo. Se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou. Ele está dando um pleno entendimento. Ou seja, eu não vim para abolir a lei, ou seja, descartá-la, encerrar, ou se me permite, para mim não perder a linha de raciocínio. Espera aí, porque senão alguns vão falar que eu estou dizendo que a pessoa pode se salvar, que eles pecam por causa do coração. Eu vou até aproveitar que você falou isso. É óbvio, gente, que as pessoas pecam por causa do coração. Eles pecam porque sentem, mas aqui a lei, até o Vitor, o Ralf, como ele estuda bastante a lei, ele sabe. Aqui está falando de execuções práticas. São pessoas que... A lei nunca foi para santificar, gente. Nunca foi para salvar, sempre foi para praticar. Isso, porque a lei, gente,
A lei é mais complexa do que a gente pensa, porque ela não é só um código de adoração, ela é um código civil, ou seja, é algo que regula a vida deles. Então, quando fala em cumprir a lei, não está querendo dizer sobre santificação. Não é santificação, não é... Salvação, é na verdade, você... né? É santificação. Isso, Não é salvação, é santificação. isso, é verdade. É isso, bem correto a sua análise. Ele está falando sobre coisas que você faz. Ó, existem leis, você cumpre ela diante de nós e diante do povo, cumpro. Então você é um homem que guardou a lei. É isso que ele está querendo dizer. Em determinado momento, até o homem, quando peca e apresenta o sacrifício, ele está cumprindo a lei também. Ele está executando, porque provavelmente Zacarias e Isabel devem ter pecado em alguma coisa e foram lá conforme Moisés determinou e ofereceu a pombinha, a rolinha sobre alguma coisa, e eles cumpriram a lei, ou seja, é executar todo o propósito que Deus deixou para o homem. O que é um justo no contexto israelita, judaico? Ó, vamos traçar uma reta, daqui subindo, certo? Então é um ponto A para o ponto B. Só que o que a pessoa faz? Uma pessoa que não é justa é a pessoa que sabe essa direção, só que ele começa a sair dessa direção. Essa é a pessoa que não é justa. Só que a pessoa que ela sai da direção e se arrepende, ela se retorna a ser justa novamente, porque ela está voltando para a lei. O Criador é perfeito, a lei dele é perfeita. Não existe nada. Davi falou disso o tempo todo, Jesus falou disso o tempo todo, Moisés, todos os profetas, falou para Israel: volta para cá, volta para a lei, seja santo. A lei nunca foi em nenhum momento para salvação. Nenhum momento. Por isso que é interessante você conhecer o contexto das duas casas de Israel, porque o Criador fez uma promessa para 12 tribos, só que ele dispensou, deu uma carta de divórcio para 10 tribos, porque eles levantaram um bezerro de ouro. Judá, o povo do Reino do Sul, eles pecaram também, só que eles guardaram a Torá. Essas 10 tribos, aí tem a ver com a questão da multiplicação, eles começaram a ser assimilados no mundo todo. O povo, digamos assim, a humanidade nunca se comprometeu em nada com Deus, nunca fez um contrato com Deus. Como é que eu vou cobrar Josafá de algo que ele nunca me fez contrato comigo? Entre aspas, a humanidade nunca pecou contra Deus, porque ele nunca teve contrato contra Deus. Pelo contrário, em todo momento, todos os estrangeiros, assírios, ou de Moisés, por exemplo, egípcio, essas pessoas, quando o povo de Israel saiu do Egito, elas acompanharam. E com o tempo se tornaram natural da terra. Mas ó, isso é uma percepção nossa bíblica, né? Mas se a gente analisar na Bíblia, a gente percebe que tem uma lei moral nas pessoas que Deus vai lá cobrar deles. Deus cobra. Sodoma e Gomorra. Não, eu consigo entender, eu consigo entender, mas você percebe... Eles extrapolam tanto que Deus fala, porque a gente percebe, Deus tem um contrato com o povo, mas ele já apareceu para outras pessoas, como Melquisedeque, a gente não sabe de onde veio aquele camarada, teme a Deus, ele teme a Deus. A gente vê o próprio, esqueci lá o rapaz, que o nome dele, que Abraão tenta enganá-lo, dizendo que Sara é a irmã dele, e eu me esqueci o nome dele, é o rei lá. Mas ele é temente a Deus. Ele fala, se queria jogar essa culpa em mim, esse pecado em mim, bom, então a gente vê que de alguma forma parece que Deus comunica alguma coisa com alguém. Bom apontamento. Só existe um Deus. Deus é o Deus de toda a humanidade. Ele escolheu uma nação para ser sacerdote de toda a humanidade. Só que essa nação, que é para ser o sacerdote de toda a humanidade, o que eles começaram a fazer? Você consegue responder essa pergunta aqui? É óbvio. Você tem que saber, aí você tem que saber o que é salvação. Salvação de quê? De que a gente está sendo salvo? Não complica. Dá uma resposta mais... Sim, somente Jesus salva. Não existe nada. Então, o único caminho para chegar a Deus é Yeshua. Bendito seja o Criador por ter enviado Jesus. É que, Júnior, os demais, é que é uma mistura aqui de lei com graça. Os judeus, os judaizantes... Posso resumir essa parte? Olha, pode. O que é a salvação? As 10 tribos de Israel estavam condenadas já. Não tem como retornar. Junto com toda a humanidade. O único, digamos assim, eles fizeram um mal muito grande,
recebeu uma carta de divórcio e a pena é impagável. A única forma dessas 10 tribos retornar é com a morte de Yeshua. Não tinha como retornar. Se você perguntar para o judeu hoje que não crê em Jesus, muitos não sabem como as 10 tribos retornar. E tinha promessa para eles. Só que não é só eles que estavam condenados. Toda a humanidade estava condenada. Israel, que era uma nação escolhida, digamos assim, não que Deus não é Deus de todos os povos, Deus é Deus de todos os povos, somente ele escolheu um para ser o sacerdote entre todos os povos. Perfeito. Continuando. E aí, esse povo estava perdido, não tem como fazer. Retornando. Aí, Jesus vem. A única forma desse povo retornar é a lei do casamento. Deuteronômio 24. Impede que essa esposa retornasse, caia. Isso só acontece se o marido morrer. O marido morrendo, que é Yeshua, eu como creio que Yeshua é Deus, não todo, porque a carne não suporta o todo de Deus, mas digamos, entre aspas, compactado, não é a melhor forma de falar e tem que explicar, para explicar a natureza vai demorar. E aí ele morrendo, a lei cai e o povo pode retornar. Não só o povo, mas todos os estrangeiros que querem fazer parte de Israel, querem fazer de Deus o Deus de Israel. Dessa forma, como Deus teve misericórdia do povo de Israel, dos estrangeiros, também terá misericórdia dos judeus por não ter aceito Jesus. Isso é salvação. Pronto. Isso só Jesus pode fazer. Agora a questão da lei. A lei é para santificação. Quando você olha lá, quem vai entrar no reino, não vai entrar os afeminados, não vai entrar os idólatras. Isso tudo é lei. Levítico 19, Êxodo, as 10 palavras. Não vai entrar os idólatras. O que é isso a idolatria? Com base em quê? Na Torá. Não vai entrar os furto. Furto com base em quê? No que a gente acha que é furto no Ocidente, não. Com base na Torá. É tudo com base na Torá. Entendeu? Mas quando Paulo fala sobre morre o marido, que ele está se referindo à lei, né? Nas cartas dele. O marido em si a gente vai ver duas oportunidades de marido. É o próprio Deus e Jesus. Lá fala que Jesus casará com Jerusalém, mas na verdade Jerusalém tem 12 portas com o nome das 12 tribos, né? Mas a analogia de Paulo em si, a analogia de Paulo, que inclusive ele faz isso em Gálatas, porque ele está condenando o judeu convertido que está querendo guardar a lei. O judeu quer guardar a lei, ele quer se circuncidar e ele quer guardar o sábado. Ele falou, vocês não devem. Não, o problema de Paulo, na verdade, é o seguinte, o povo estava querendo fazer que a circuncisão é salvífica. Não, a circuncisão não é salvífica. A circuncisão é uma lei como todas as outras leis. A questão toda as pessoas... Paulo tinha um problema que ninguém tem hoje. Na mesma casa, ele tinha judeu convertido há muito tempo, judeu religioso, maluco, entre aspas, religioso que acabado de se converter, estrangeiro, o cara que comia sangue sabe? Ele tinha um monte de gente no mesmo lugar. Aí, para fazer com que... Você sabe, você está com a igreja agora. Imagine, pegar o cara o irmão da CCB, de família muito antiga, que não consegue ver outra coisa, não consegue perceber que na CCB não tem nada. Qual é o seu direito? Pedir um hino? Sei lá, não tem nada para fazer. O que você vai fazer? Não tem nada. Mas os judeus messiânicos, eles têm dificuldade com a carta de Gálatas e Hebreus. Vixe, eu já debati aqui no começo. A carta de Gálatas é mais difícil de todas, inclusive. Eu já debati com os aqui que os caras ficaram bravos comigo e saíram da live. Eles ficaram bravos. Porque lá... Um monte de gente para debater, viu? Ele é claro, ele é muito claro, aí fica difícil. Ele não tá falando que a circuncisão era salva. Ele tá falando que as pessoas... se não fosse o apóstolo Paulo, hoje, todo cristão era circuncidado. Foi ele que derrubou essa tese. Eu acho que não derrubou, não, viu? Não, ele derrubou lá no concílio, porque lá foi determinado o que nós, gentios, deveríamos fazer. Ele falou, ali ficou determinado. Mas ali não é um resumo? Hã? Ali não é um resumo? Eu vou dar um exemplo. A pessoa saiu da congregação agora e está indo para aprender a ler Bíblia. Por onde que ele começa? Não foi isso que ele determinou. Não foi isso. A determinação deles era uma discussão louvável até,
Porque a circuncisão, ela é anterior à lei. Ela é anterior à lei. E aí, por quê? E por que era a boa pergunta? Quer dizer, a tese. Por quê? Que a lei tinha acabado, todo mundo ali já sabia. Já acabou. Não, ninguém tem que guardar a lei mais. Só que a circuncisão é antes da lei. Então é louvável. Mas Paulo, com a habilidade que Deus deu para ele conseguiu derrubar isso. E lá, eles emitiram carta que eram orientações a todo gentil que quiser seguir Jesus Cristo. Eram só 4 coisas: fornicação, carne sufocada, idolatria e mais e prostituição. Esse é a orientação para todos nós que somos gentil. É essa. E aí ele sabe. Quando chega em Gálatas, os judeus que eles estavam dizendo o seguinte: para você receber Jesus e se batizar, primeiro você tem que se circuncidar, depois você se batiza. E aí foi onde Paulo mandou aquela carta. Foi a única igreja que ele não chama de amados. Ele faz um cumprimento porque tem que fazer o cumprimento, falando a graça, a paz do Senhor Jesus, mas ele está completamente irritado com aquela igreja. Ele não chama de amados, ele condena, porque eles estavam querendo guardar a lei, aí eu já vou finalizar. Ele condena dizendo que se vocês guardar a lei, se vocês se circuncidarem, vocês caem da graça. Por quê? Ele está querendo dizer o quê? Que a morte de Jesus é justamente isso. Ele finaliza a lei. Quando você volta para a lei, é como se você estivesse novamente esperando Jesus ser crucificado de novo para você sair da lei. De novo, ou seja, vocês anulou o que Jesus Cristo fez. Ele tirou esse jugo de vocês. E Paulo fala diversas vezes sobre o jugo. Ele fala até que a lei serviu como aio. Apenas aio para nos levar até Cristo. Chegando em Cristo, o que acontece? Você não precisa mais do aio. Olha o exemplo da lei. Oi? Lei é obra da lei. A lei é má? Não, a lei é santa, pura e boa. Isso, justamente, certo? Olha que complexo. Algo que é justa, pura e boa, algo que Jesus cumpriu tudo, o que tornou perfeito, algo que todos os justos cumprem, é o que Paulo justamente veio lá em... Ele que era um cumpridor, inclusive o povo estava desconfiando disso, ele teve que fazer o voto no Nazireu. Não, eu não estou mandando você fazer isso, não. E aí ele cumpriu o voto no Nazireu. Esse Atos 15 é só um resumo. Olha o problema. Um monte de gente indo para o mesmo lugar. Ele não cumpriu o voto. Ele deu a entender... Ele fez o voto no Nazireu. Não. Para fazer o voto, ele tinha que guardar o nazereado. Ele tinha que guardar. Ele raspou a cabeça para dar a entender que estava guardando. O início do voto no Nazireu é justamente isso. É necessário conhecer a lei. Quando o Nazireu vai fazer o voto, ele se raspa, aí ele começa a fazer o voto dele. Até o dia que termina o voto dele. Raspa. Lá na lei não está falando. Só se o judeu acrescentou. Não é isso, não. Isso é o básico da lei. Ele raspa quando vai entregar o voto. Antes de você começar, você raspa. Aí você continua. Quando você, inclusive... o próprio Sansão nunca passou... Lá é até bacana essa pegação, porque fala, nunca passou navalha na cabeça dele. Ele era nazireu. Não. Peraí. É uma questão. Quando você vai fazer o voto nazireu, você precisa deixar o cabelo crescer, certo? Tem todo um processo, aquelas coisas todas. É o que Paulo fez. E essa questão de raspar, existe um limite, porque se você raspa a cabeça nesse limite, você transgride uma lei também, que não pode raspar a cabeça. Mas vamos voltar para essa questão da lei, senão entra no voto nazireu, a gente acaba saindo do foco aqui. A lei é perfeita, certo? Ali, naqueles 4 pontos de Atos 15... é só um resumo para as pessoas iniciar. Tanto que em seguida ele fala, olha, vocês nas sinagogas aos sábados vocês terão que ensinar vocês as leis. A lei é boa. Se a lei é ruim, ruim é quem fez a lei. O Messias, em todo momento, está falando o seguinte, eu vou até ler você me permite só para finalizar, senão a gente vai estender aqui, só ler essa parte aqui de João. Eu tô lendo aqui sobre o voto do Nazireu e aqui não fala que ele tem que iniciar com a cabeça raspada, não.
Então, aqui, ó, eu tô lendo. Ele raspa quando vai entregar. Quando ele vai entregar o voto. Porque justamente que eu não quero entrar agora, porque não é algo usual, né? Então, mas isso é interessante focar nisso aqui. Por quê? Porque as pessoas vão dizer que Paulo ele fez voto de Nazireu. Ele não fez voto de Nazireu. Ele quis se passar para não. Ou seja, ele raspou a cabeça, mas ele não falou que ele fez voto. Ele nem fala na carta. Ele quis dar a entender para que o judeu achasse que ele ainda era judeu, que ele estava guardando ali. É isso que ele fez. Ele foi esperto, mas ele não. Mas a ele gente não fez pode chegar ver essa parte do Nazireu, de Paulo especificamente, num segundo momento, que eu não estou com os textos frescos, a gente teria que ver, antes da gente voltar na parte da lei salvífica. É número 6, aqui eu estava até lendo, eu estou falando que esse livro que a gente muito. Paulo, e por que Paulo ele faz isso? Porque as pessoas sabem que se ele fosse um nazireu e estava entregando o voto, em primeiro lugar, ele é judeu, não teria motivo para querer bater nele. Em segundo lugar, ele é uma pessoa santa, ele está santificando, ninguém ia colocar a mão nele. Então, a ideia era para que ele conseguisse passar pelos judeus sem que ninguém colocasse a mão nele ou fizesse algum tipo de maldade com ele. Então, ele foi meio esperto ali, né? É a mesma acusação que o povo está fazendo de Jesus anular a lei. Isso é um problema. Não existe nenhuma promessa, nenhuma profecia que isso aconteceria. Isso. Aí quando a gente volta de novo para Mateus 15:17, completar, preencher. E em seguida ele fala, olha, se você olhar, aí ele começa a preencher dando um pleno entendimento da lei, não para abolir. Em Atos 15 é um resumo para a pessoa iniciar. Lembre-se, as pessoas estavam iniciando e já faz a Brit Milá. Já faz a Brit Milá. Isso é a circuncisão. Isso não pode acontecer naquele contexto. Eu, por exemplo, as pessoas para fazer isso hoje, as pessoas precisam fazer ciclo de Torá, precisam entender a lei, precisam entender o que ele está entrando. Agora, abolir, eu não vejo dessa forma, mas a gente pode começar nesse sentido também. Não, abolir, eu já falei. Não, abolir ele não aboliu a lei. Achei o que eu tava querendo aqui. Só essa parte de Jesus aqui, viu? Aí, para não tomar tanto seu tempo. João 14, cadê você? Aqui. Respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só para todo mundo. É João 14, tá? Eu vou ler os versos 6, o verso 15, o 20 ao 24. Somente as falas de Jesus. Ele aqui tá acontecendo naquela última semana, ele está respondendo alguns irmãos que estavam ali naquela prestes à ceia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Josafá, ele é um judeu messiânico. Quem? Eu? Não me vejo como um judeu messiânico. O judeu messiânico, eles... É que assim, ó, o judeu messiânico não acha que Jesus é Deus. Entendeu? A diferença é só na natureza. Entendeu? Você guarda a lei. É que todo judeu é messiânico. Todo judeu judeu acredita no Messias. A nomenclatura é frágil. Não dá para entender, gente. Eu também não entendo. Ele é um cristão misturado israelita. com... Não. Israelita, só israelita. Creio que Deus é... Não sou judeu também, não. Posso ler essa parte aqui? Yeshua respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês amam, obedecerão meus mandamentos. Qual mandamento? Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Quais mandamentos? Aí tem um monte de incongruência aí, pera. Não tem monte de incongruência. Quais mandamentos? Não, tá errado. Os mandamentos, ele tá dando o mandamento dele, você sabe que ele já tá acrescentando alguma coisa. Quais? Primeiro, que já é o que cumpre a lei toda. O que a lei fala sobre amar o próximo? Não, o primeiro mandamento não é esse, não. Esse não, esse não é o primeiro mandamento. A gente não tem que falar. Mas eu só vou te mostrar qual que é o mandamento que Jesus está dando dele. Eu te começo a fazer essa pergunta. O que a lei fala sobre amar o próximo? Que está lá em Deuteronômio 6. O que ele fala lá? A pergunta não... Como assim? É a pergunta que Jesus resume a lei. Jesus resume a lei numa pergunta.
Toda lei é resumida em relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Isso. Sim. Fala. Não, aí tem várias leis de como se doar ao próximo. Por exemplo, não ser pedra de tropeço no próximo. Esse aqui não é o mandamento lá que Jesus falou aí. Você faz isso, amarás o próximo como a ti mesmo. Ele está citando Levítico 19:18. Não procure vingança contra bem do seu povo, mas se doa seu próximo cada um o teu medo. Agora eu vou falar a lei que Jesus está dando, o mandamento dele. Ele altera isso aí. Não, na verdade, em um momento ele repete, em outro momento eu vou te dar um novo mandamento. Ame o próximo como eu vos amei. Então, qual que é? Novo mandamento? O que é? Novo? Olha, então vamos continuar. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado. Só terminar aqui, Você vai responder aqui embaixo. Responde aqui. É novo mandamento ou não é? O único novo mandamento que Entendi. O único novo mandamento em outra passagem. Esse é o primeiro ponto, Eu tô falando que essa incongruência sua tem dois caminhos. Eu te peguei em uma. Não pegou não. Não pegou não. Porque você está citando dois textos. Nenhum texto ele não repete isso. Eu tô mostrando, Ralf, peraí, Ralf, olha. Agora eu vou dar. Eu acredito que isso aqui é um checkmate, olha. Presta atenção. Vamos ver. Jesus é judeu. Sim, ele está ministrando, ou seja, ele está ensinando dentro do contexto judaico. Sim. É completamente diferente quando ele ressuscita. Tá? O próprio apóstolo Paulo fala que o apóstolo Paulo não, o escritor de Hebreus fala que Jesus foi ministro da circuncisão. Então é óbvio que ele está ensinando a pessoa a guardar a lei. A gente não pode pegar ele ensinando a pessoa a guardar a lei e dizer que Jesus está nos ensinando a guardar a lei. O tempo todo. Não, é o mesmo Jesus. Eu vou te mostrar. Se você... Isso aqui que eu não consigo entender. Ralf, peraí. Se você não prestar atenção nisso aqui, você vai achar que Jesus é contraditório. Quando a mulher cananeia pede que ele faça o milagre, o que Jesus fala para ela? Ele responde ali de um jeito, né? Ele fala que eu vim para os filhos. Ele dá chega para lá nela. Eu vim para os filhos e não é certo dar o pão dos filhos para os cachorros. Ou seja, eu vim para o judeu e vim falar com o judeu. A palavra que eu tenho é do judeu e é para falar com o judeu. Primeiro ponto. Isso conta o judeu. Não importa, o Ralf. Não, isso faz toda a diferença. Faz. Eu tô falando um monte de coisa aqui. E se você não tiver um base do que eu tô falando de lei, então tá, Rob. Esse aí é o judeu que você quer. Vamos pôr o judeu que você quer aí, tá? Porque esse não é o foco, senão vai me tirar do foco. É o judeu que você quer. Vai, eu vim pro judeu. Vamos pôr assim. Jesus tá falando o seguinte, eu vim para o judeu que o Ralf quer, e eu não posso pegar o pão do judeu que o Ralf quer que seja esse judeu para dar para você. Porque o ponto que eu tô falando é a conversa com ela. Beleza. Ele não veio. Então mostra que Jesus veio pro judeu, falar com o judeu, e ele foi enviado pro judeu. Só que quando ele morre e ressuscita, o que ele faz? Ele manda. Mateus 15, tá, gente? O que ele tá falando? Ele manda levar o pão, né, que é o pão da vida dele, para todos os confins da terra. Ou seja, você vê a diferença da mensagem. No começo, antes de morrer, eu sou do judeu. Quando ele ressuscita e chama os apóstolos, eu sou de todo mundo que crê. Você vê a diferença? Você me permite agora? Só terminar essa parte, eu respondo isso aí. Porque o Criador sempre cuidou dos estrangeiros. Não é agora, não é novidade. Não fez nada novo. Calma, vamos terminar essa parte. Eu vou colocar só a ideia completa, tá? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o portal, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Ele está falando, olha, quem me ama, cumpre o mandamento, é algo objetivo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também amarei e me revelarei a ele. Respondeu Yeshua, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos nele e ele fará morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras.
essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são dos meus pais que enviou. Em todo o tempo, Jesus estava pegando a lei que foi colocada lá atrás, que o povo, todo momento, nunca respeitou, e está falando, é isso aqui. Nessa passagem não é. Essa é a minha leitura. Respeito o fato de você não enxergar dessa forma, mas quando Jesus fala da lei dada para o judeu, ele chama de a lei de Moisés. Mas só existe uma lei para o judeu, para o natural da terra e para o estrangeiro, não existe mais de duas leis. Existe aquela lei, é uma só, eu sei. Jesus, ele está trazendo um novo mandamento. Ele está dando o próprio ensino dele. As palavras dele, eu falo, minhas palavras. Aquele que guardar as minhas palavras. Amarás o próximo. É as mesmas coisas, é as mesmas palavras. Ele e o Pai é um. Quando ele fala meus mandamentos, ele é. Exceção desse ame o teu próximo como eu vos amei, o restante. Oi? Não fugi, não. Ele fala outras coisas, entendeu? Mas essa parte do próximo como eu te amei não está na lei. Mas esse mandamento de Jesus, um só, é o suficiente para ir além. É um novo mandamento dele. É dele o mandamento. Mas quando ele fala para guardar a lei de Moisés, ele fala a lei de Moisés. Ele deixa claro. Não existe lei de Moisés. A lei de Moisés é uma referência. É aquela lei que Moisés recebeu. A lei é de Deus. Ele é um carteiro. Ele é um carteiro, né? Mas quem entregou para eles viram, é a lei de Moisés. É o próprio Deus, ele fala isso. Moisés, a lei de Moisés é um referencial. A lei é de Deus, entrega a Moisés. Moisés entregou para o povo. A gente sabe, e o judeu também sabe. Mas quem entrega a lei para eles é Moisés. Então ele é tratado assim. Sim. Então, ali, quando Jesus está falando e ensinando, eu vou até pegar um exemplo aqui, eu vou ver se eu lembro. Mateus capítulo 8. Quando ele cura o leproso, o que ele fala? Vai e ofereça a oferta conforme Moisés determinou na lei. Não foi Moisés que determinou, Moisés repetiu o que Deus mandou avisar. Eu estou falando para você aqui, olha só. Quando eu falo algo para você... Eu só estou dizendo o que Jesus falou. Você está reclamando com ele. Não é disso, não, mas assim, eu estou entendendo, mas assim, as pessoas que estão ouvindo, quando ouvem a lei de Moisés, falam o seguinte... Moisés que deu um turninho na cabeça dele, igual acontece na CCB, e ele começou a escrever tudo da cabeça dele. Não. Moisés recebeu a lei de Deus, ou seja, a lei que ele recebeu é de Deus. Só que Moisés entregou. Quando Moisés fala assim, Deus falou, Moisés, coloca aí, se a pessoa pecar isso ou aquilo, escreve tal questão. Mais uma vez, Jesus e o Pai são um. Quando Jesus fala, ame, cumpre meus mandamentos, é os mandamentos que Deus, bendito e exaltado seja o nome dele, colocou. Quando ele fala, ame o meu Pai como eu vos amei, ele e o Pai são um. Deus demonstra amor ao povo, enviando o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. O que Deus está falando? Olha, vocês aí, pensa a justiça aqui, seja justo. O julgamento de Deus requer 3 coisas: misericórdia, amor, não é sentimento, é ravai, se doar, e justiça. Justiça com base no quê? Na Torá. Quando Jesus, nesse imbróglio todo aqui que nós estamos falando, que as pessoas estão ouvindo, malmente abre a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada do contexto judaico, a mesma coisa de alguém fora da CCB falar o jargão. Igual você está falando assim, serve a Deus aí, pode ser servido, por exemplo, pode ser usado para comer. Sabe aquele ajuntamento? Vai servir a Deus aí, é comer. Um monte de coisa que eu estou falando aqui, se vocês não tiverem conhecido bem... Oi? Olha, a oferta que Moisés determinou para servir. Mas Moisés não determinou da cabeça dele, Josafá. Ele não é um senhor da CCB para fazer isso. A gente sabe disso. Mas quando você fala assim, as pessoas vão entender o seguinte, Moisés que inventou. Não, Deus inventou. Jesus, sendo Deus, inventou. Entendeu? Jesus que inventou isso. Ninguém, mas todo mundo sabe que a lei que Moisés Deus falou para ele. Não é difícil, qualquer um sabe que Deus que foi Deus. Se você não ser muito claro, as pessoas vão entender que você está falando assim. Sabe que as pessoas vão entender? Isso, eu só estou mostrando aqui para vocês que é para ficar claro aqui que quando Jesus está falando da lei de Moisés, ele fala a lei de Moisés. Quando ele está falando as minhas palavras,
São os novos ensinamentos que ele está trazendo. Mas olha que complexo. Ele e o Pai são um. Cremos assim? Deus e o Jesus é um? Cremos assim? Sim. Não? Tá perfeito, né? Quando o Pai dá uma lei, Jesus dá também? Sim. Porque são um, certo? Então é a mesma lei que nós estamos falando, certo? Então aquelas leis que Moisés recebeu foi dado pelo Messias? Nós cremos que o Messias estava da questão. Então todas as leis que o Messias deu para Moisés, junto com ele e o Pai são um, foi Moisés recebeu do próprio Messias. Podemos falar dessa forma? Exatamente, corretíssimo. Perfeito. Quando Jesus fala assim, olha, eu vou te dar um novo mandamento, que não tá, esse mandamento não está na Torá. Digamos assim, ame o próximo como Deus amou. Para ficar mais fácil para as pessoas. Não tá? Ame o próximo como Deus amou. Não tá esse mandamento lá, né? Só tem um detalhe. Pode falar. Ele tá trazendo um novo mandamento. Ele e o Pai. Não tem um mandamento na Torá. Ame a Deus, ame o seu próximo como Deus amou. De fato, não tem. Essas leis, elas são boas, elas não acabam. Elas estão tudo encorpadas. Então, elas estão encorpadas dentro dos novos ensinamentos de Jesus, que é um mandamento que ele está dando junto com o Pai. É ele e o Pai. Olha, o que é engraçado? Eu não vim trazer. As palavras que eu vos falo não são minhas, foi das que eu ouvi junto de meu pai. Ralph, se era para guardar a mesma lei que é as que os judeus guardam, para que Deus ia dar umas novas palavras para ele trazer? Mas não deu nova palavra, a única coisa que ele falou foi o seguinte, olha, eu vou dar, olha a minha palavra, tá? Um mandamento novo. Esse mandamento não está na lei. Ele sendo Deus, ele pode dar, certo? Ame o próximo como Deus amou. Não, tem várias coisas, Ralph. Várias. Não tem, eu conheço bastante lei. É leve, é muito leve. Depois, tem essa aí que eu mostrei para você, né? Que ele fala, ame como eu vos amei, é uma. É só uma. Outra. Não tem mais nenhuma. Calma, pera, irmão. Relaxa aí. Calma, você tá entendendo o que eu falo. Tem essa, tem outra que ele fala, ide até os confins da terra, ele está convidando as pessoas para fazer parte agora. As parábolas que Jesus trouxe, nenhuma está na lei, todas elas estão quebrando paradigmas. Não, mas ali tá dentro daquelas parábolas todas, tá os ensinos de Jesus. Ele fala desse da lei. Ele fala que ele vai vir para todos, os filhos rejeitaram, ele está indo agora, abriu a porta para todo mundo, ele vai amar todos, né? Amar a Deus. E aí ele fala amar todos agora como eu vos amei. Ou seja, é um mandamento ainda mais perfeito. Lembra da Páscoa? Aquele estrangeiro que habita no meio de vocês, que querem participar da peça, seja circuncidado. Agora vai ter o dia da expiação agora, viu? Para quem não sabe, tá próximo do dia da expiação. O Messias é o sacrifício perfeito, né? Inclusive, para quem quiser pegar os judeus, pergunta para eles quem faz expiação deles, tá? Mas vamos Ralph, acredita que o mandamento, a lei, o testamento, porque a lei é dividida em testamento. Deus trata como testamento. Não tem então, você acredita que o testamento da lei ainda está valendo? Que testamento? Testamento para gente morta. Exatamente, testamento. Testamento para gente morta. Deus é vivo e o povo de Israel vive, né? Então eu vou ter que explicar para você. Quando Moisés vai promulgar a lei, ele mata um cordeiro e esparge o sangue, porque aquilo representa o sangue de um testamento, e ele promulga. Entendi o que você está querendo dizer. Então, agora eu quero saber. Então quer dizer que o testamento, esse testamento ainda está valendo? Você está falando de sacerdócio. Não, o sacerdócio alterou. A lei. Não. Estamos em um renovo. Os judeus não foi quebrado, eles não receberam carta de divórcio. Somente as 10 tribos. Se vocês não conhecerem a profecia das 12 casas de Israel, você não consegue entender isso. É o que Isaías estava fazendo, né?
quando essas 10 tribos, ele recebe a carta de divórcio, essa aliança quebra. Oi? Rafa, isso aí é uma conjectura que o judeu faz. Ou vocês estão fazendo? O judeu nem sabe como é. Muitos judeus não conseguem entender como as 10 tribos vai retornar. Tá lá. Israel recebe a carta de divórcio. Então, mas isso é uma conjectura sua, não está escrito. Não, tá escrito isso. Tá na onde? Poxa, Escrito. Tá. Coloca aí no. Você tá com coloca assim no. Ele separa as tribos. Eu estou estudando isso aqui agora. Ele separa as tribos. Coloca aí, coloca carta de divórcio. Vai vir um verso para você, tá? Você tá com o celular na mão ainda, fácil. Coloca carta de divórcio aí. Vai vir o texto. Olha, para quem não entende o que eu tô falando, a profecia das duas cartas de Israel é o seguinte. A carta de divórcio vai falar aqui que é a carta do marido, da mulher. É que assim, não. Carta de divórcio quando a Israel recebe a carta de divórcio de Deus. Para quem não entende, gente, tem as 12 tribos, era tudo chamado Israel, não era chamado igual judeu hoje. Em determinado momento, por causa de Roboão, as 10 tribos se separam. Na verdade, não por causa de Roboão, por causa de Salomão, que se prostrou a outros deuses. Aí se separou em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Esse reino do norte, o Jeroboão, com medo do povo, que tinha que fazer as migrações 3 vezes por ano, né, para Jerusalém, que ficava no território de Benjamim, com medo do povo ir para lá e se juntar novamente com o rei Jeroboão, do Reino do Sul, e esse rei ficar forte e matá-lo, né, ele fez um novo ídolo, como fez lá no deserto. Aí quando esse ídolo foi levantado, Deus foi lá e como digamos assim, e uma coisa até boa para você, viu, Josafá? Para você falar no trabalho contra a CCB. Quando você reconhece um líder e esse líder faz algo ruim, por exemplo, a casa de Israel, ele recebeu um carta de divórcio. Não só o líder recebeu, todo o povo recebe. Quando você está debaixo de um jugo de um homem, eles estão fazendo atitudes erradas, como está acontecendo, infelizmente, na CCB, mas que o Criador ora para que ele abra a mente de todos os líderes que estão lá no Brás, e todos os irmãos não desejam a morte deles, não, e nem Josafá também não, queremos que todos se convertam para a Bíblia, né? Quando vocês aceitam isso, vocês estão debaixo desse guarda-chuva deles. E vocês estão sujeitos às mesmas questões. Aí as 10 tribos receberam carta de divórcio. O que aconteceu? O Criador tirou a mão de proteção e veio a Síria e acabou com eles. Percebe? Foi isso que aconteceu. Esse povo perdeu o contrato. Esse sangue que Moisés, por orientação do Eterno, ele fez essa questão nesse pacto de sangue pela lei, esse povo não honrou esse pacto de sangue. Esse é o problema, e esse é o motivo que Jesus teve que morrer novamente. Quando Jesus morre novamente, aí vem um novo sacerdócio. Jesus paga com sangue, essa é a graça. É disso que é a salvação. Entendeu? O Novo Testamento, né? Não é o Novo. É que a palavra testamento é uma coisa católica. Testamento é para morto. Um novo pacto, uma aliança renovada com os mesmos termos. Mas é que isso tá na carta de Hebreus. Tá falando lá, ele até explica que é necessário o derramamento, aliás, é necessário que o seu testador morra para que o testamento tenha validade. Isso tem tudo a ver. Jesus morre, aí o Novo Testamento está valendo. É duro. Não é um próprio Paulo, é uma aliança, não um testamento. É uma aliança. Olha, eu vou renovar a aliança com vocês, Israel, e vou fazer com você, e vou fazer com todos os povos o que eu fazia lá atrás, mas com os mesmos pactos, que o Criador é perfeito. Ele não precisa refazer nada. Então, não. Lá não está falando de nova aliança. Lá não está falando de renovar a aliança. Lá está falando do Novo Testamento. É tudo sobre aliança. Não é testamento, aliança. Testamento é coisa católica. Aliança, não, mas pode ser aliança, católica. Aliança, sempre aliança. Que seja católico, eles estão mais adequados com a carta de Hebreus, que nós é cristão, a gente segue o Novo Testamento. Não. Fala o Testamento. E Yeshua fazem parte do rei de Israel. Quando todo mundo ir para Nova Jerusalém, não vai para Nova Roma, não vai para Novo Brasil, vai para Nova Jerusalém. Lá tem 12 portas. Eu vou falar para vocês como está descrito em Apocalipse. Traça um traçado da Bahia, de São Paulo para Bahia. Da Bahia para... Oi? São 12... É difícil acreditar que vai ser exatamente como está ali, porque aí você está falando que não está na Bíblia.
Não, é um livro carregado de simbologia. Mas está descrevendo a Nova Jerusalém, olha. Ali você tem um judeu, ali você tem um judeu escrevendo o livro segundo a visão dele, o que ele entende. Não, ele está citando o que Jesus ouviu. Jesus está falando para João. Jesus está citando para João. João está vendo e João veio. Uma cidade descendo. Essa cidade tem... Igual, ali tem os 144 mil. Ali vai ter as tribos. Eu sou de... Oi? Eu vou ser de tribo. Você vai ser de qual tribo? Não faz diferença a tribo que você faz parte. O que faz parte é você fazer parte de Israel. É porque, na verdade, irmão, é tudo uma tribo só. É uma igreja. É só uma igreja. Não tem a palavra igreja na Bíblia. Eu sei que não tem palavra igreja. É congregação. Palavra igreja na Bíblia? Eclesia, a palavra eclesia é congregação. Em um momento eles usam congregação, em outro momento usam igreja. Isso é teoria da substituição. Não sei, a parte lá que está escrito que Jesus fala para Pedro, nessa pedra eu vou edificar minha igreja. Não está escrito. É que um momento é muito, digamos assim, pra você ter uma ideia. Sabe, 2 pesos, 2 medidas? Em um momento está a congregação, e outro momento está a igreja. Essa ideia que os pais da igreja colocaram é: vamos substituir Israel. O que é algo totalmente demoníaco. Entendeu? Não existe isso. Deus prometeu algo para eles. Não, isso não quer dizer, gente, que o Criador não ama todos os povos. Sempre, em todo momento, o Criador cuidou dos estrangeiros. Aí que está o problema. Os judeus, né, eu vou pegar judeu, porque não dá para falar que se é messiânico ou não, mas eu estou falando esses... Todo judeu acredita nisso. Eu quero falar aqui, ó, vocês que acreditam em judeu, que acham que o judeu ainda é a igreja, não sei nem falar como é que é o termo. Quando chega nesses pontos, vocês começam a invalidar a escritura. Vocês começam a dizer que já teve não sei o que e tal. Porque eu tô falando, Ralf, porque eu já debati. Eu tenho até no canal, acho que é no canal antigo, debate com cristãos judaizantes. E chega num ponto. É que agora eu tô aqui assim, descontraído com você. Porque se fosse para pegar material, se fosse para pegar as cartas de Deus, Gálatas, então, aí os bichos, eles muito difícil, mas muito boa, viu? Você pode ver que eu fiz apontamentos aqui, porque já tá tudo na minha cabeça, entendeu? Foi coisa que foi estudada, a gente traz. É complicado. Igual Nazareno, eu penso que como eu não tô com a lei fresca na minha cabeça, depois da conversa que eu refresquei minha mente e no início não precisa mesmo não. Não precisa, eu preciso olhar novamente para ter certeza. Por isso que eu não quis entrar nesse ponto. Eu não tô com a lei fresca na cabeça. E quando você fala algo que não está na Bíblia, alguém pode achar isso como verdade e eu sou responsável pelo sangue dessa pessoa. Tem que ter muito cuidado, né? Eu tô com um grupo de irmãos, a gente tá fazendo estudo bíblico e a gente deu uma reforçada forte na lei. Que eu falei para eles, se você quiser entender todo o diálogo da Bíblia, até no Novo Testamento, qualquer diálogo você tem que entender a lei. Se você não entender a lei, se não estudar a lei, você vai ficar boiando na Bíblia, porque até as conversas de Jesus, as cartas, o pano de fundo é lei, porque era a escritura da época. Se você não estuda isso, você vê mais Jesus para as pessoas entenderem. Vou usar o Antigo Testamento errado, essa nomenclatura, mas vou usar para vocês entenderem. Você vê mais Jesus no Antigo Testamento que no Novo Testamento. Mas então é difícil, sabe? Porque o Novo Testamento, ele tem essas frases, que nem eu já fiz um debate lá, que aí o rapaz, ele começa a dizer que tá alterado a palavra, que não é assim. Aí não tem como debater, porque a ferramenta que a gente tá usando, ela começa a ser diminuída, aí eu não consigo. Não, olha que simples. Nínive era israelita? Como? O povo de Nínive fazia parte de Israel? Não, lógico que não. Por que Deus mandou um profeta para lá? Como eu falei no começo aqui, né? Tem essas... O Criador sempre cuidou de todo o povo. Sempre. Gente, olha, quando alguém falar que Deus nunca cuidou de todos os povos, é mentira.
Ele somente escolheu uma nação para ser sacerdote. Imagine você aí, da sua família, você que foi despertado agora para ler a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia, só tem você. Você tem uma responsabilidade com todo o restante. Isso quer dizer que Deus não ama o restante? Não, ele ama demais, a ponto de mandar o filho dele, que é ele mesmo, morrer na cruz, para fazer com que todos nós, aquele povo que ele tinha prometido, que ele prometeu para Israel. São 12 tribos. Eu nunca vou me separar de vocês. Mas eu sei que vocês vão me abandonar o tempo todo. E em determinado momento eles fizeram algo muito terrível. Eles levantam um bezerro de ouro. Mais uma vez. E depois que levanta o bezerro de ouro, aí não dá. Ele vai lá e dá uma carta de divórcio. Eu não quero mais vocês. Aí você vai entender o livro de Oséias, que casa com a prostituta, que agora é meu povo, não é meu povo. Se você não entender as duas casas de Israel, você não entende a Bíblia. Continuando. Aí esse povo começa a espalhar. As 10 tribos nunca retornaram. Está espalhado no todo o povo. Gente, nem todo judeu... todo israelita é judeu? Não. Mas todo judeu é israelita. Os judeus não sabem como as 10 tribos vão retornar. E nós sabemos por meio de Yeshua. Jesus falou em Mateus 10, né? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando você mandou de 2 em 2. Lá em Mateus 15, 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando fala de casa de Israel, não está falando de judeu, não. Ele não está falando de... Não está. Se você não entender as ovelhas... Se você não entender... É sério agora, filho de Josafá. Eu sei. Se você não entender a casa de Judá e a casa de Israel, reino do sul e reino do norte, quando você olhar para essa passagem, ele não está falando de casa... Quando ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, é as ovelhas perdidas. Judá não estava perdido. Quem é as ovelhas perdidas da casa de Israel é as 10 tribos. As 12 pecaram e muito. Não, eu não estou dizendo que as 12 não pecaram. Não é disso que eu estou falando. Só que as duas tribos, Benjamim, Jesus está falando. Então, ó, quando Jesus está falando que veio para eles, ele veio em primeiro plano para eles. Como acabei de falar para você, Jesus mesmo falou. Veio para judeu. Esse é o ponto. Não, a nossa visão é essa. O judeu todos eles se perderam. Todos. Tem aquelas metáforas ali que, acho que é Ezequiel, é Jeremias que fala sobre a carta, né, de divórcio. Aquilo são metáforas. Que ele, no não caso, é metáfora, não, Josafá. 10 ali. 10, então, os dois cometeram idolatria. Não, somente um. Não, lá tá também... Só em acho que Joás, que foi que tirou os altos e os bosques de Judá que tinha, e Israel também tinha, eles cometeram os mesmos pecados. Salomão adorava Moloque. O que é Moloque? Mas provavelmente as mulheres dele iam sacrificar criança e ele estava junto. É por isso que ele falou assim: vou tirar o tabernáculo de Davi de você. Não vou fazer de você. Não tô. Mais ou menos assim, tá, gente? Não tô abrindo mapa, né? Por amor ao meu servo Davi. Vou fazer isso no seu filho. Aí Jeroboão coloca o peso em cima do povo, o povo se revolta, vai para ele, tira o peso da gente. Aí Jeroboão vai fazer o seguinte: oi? Todo mundo pecou, irmão. Deus, ele quis escolher. Não tô dizendo isso, não. Eu concordo, todo mundo pecou. Mas somente a casa de Israel, o reino do norte, recebeu carta de divórcio. O reino do sul, não. Quando Jesus vem, ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas, ou seja, para o povo de Israel todo. Não, ele não é o povo de Israel todo, não. Ele não falou, não tem, irmão, nenhum lugar da Bíblia dizendo que ele veio para um pedaço. Vamos parar para estudar isso na semana comigo? Vamos estudar isso na semana comigo? Não tá, irmão, não tem tempo. Não tem tempo. Eu já tenho o tempo de folga que eu tenho que dizer. Posso te mandar um livro para eu ler sobre isso? De presente. Judaizante, não vai judaizante são termos antissemitas. Quando Jesus fala, é judeu. Lógico que é judeu. Jesus, ele não fala para, olha, eu vim para as ovelhas, eu vim para os filhos, eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ele está falando do judeu. As cartas de Hebreus falam isso. Fala a mesma coisa. Olha só, sabe o filho pródigo? Que está em 2?
Mas ali não quer dizer as duas casas, irmão. Não tem nada a ver. As duas, tudo é as duas casas reais. Não é ali, ó. Eu vou falar, o personagem dali é o judeu completamente perdido que achava que se entregando, né? Ele queria se entregar ao mundo. Eu concordo que os judeus estavam perdidos. E tem o judeu ali obediente, mas os dois estão completamente perdidos. Eu concordo, porque todo mundo está perdido. Os dois ali, os dois tinham o mesmo pecado, só que a estratégia para chegar até onde eles queriam era diferente. O que é? Os dois não tinham o mesmo pecado, não. Judá não levantou tudo. Não, deixa eu falar. Os dois queriam o tesouro do pai. Os dois. Um desejou a morte do pai, porque queria em vida a herança, e o outro estava sendo obediente, mas só porque estava de olho na herança também. Você está falando você está se referindo à questão da parábola, né? Me referindo agora a Israel todo, tá? Jesus, ele tem dois públicos na frente dele. Dois públicos. Três públicos. O judeu ali, que era muito obediente, entre aspas, mas eles eram completamente perdidos, e tinha os desgraçados, entre aspas, né? Que é aqueles que eram condenados, aqueles que não valiam mais nada. Ele está falando que esses dois públicos, ele está falando que os dois estão separados de Deus. Vocês dois são interesseiros. Ninguém tá. Porque Deus quer aqueles que o amam, não aqueles que amam o que ele tem. Não é sentimento, é cumprir lei. Jesus acabou de João 14. Eu sei, irmão, eu sei, tá escrito lá. Mas a parábola ali, os dois estão condenados. Até hoje, por conta dessa parábola de achar que o mais velho é o bonzinho, até o CCB é a mesma coisa. Ele acha que ele é o bom, mas ele é um avarento. Olha que bonito que você acabou de falar. Os dois ali estão errados, certo? Certo. Tanto a casa do sul, Judá, como a casa do norte, Efraim. Só que somente Efraim saiu do lado do pai. Efraim, a casa de Israel, né, que é uma forma de chamar o reino do norte, me perdoa de falar dessa forma. Esse Efraim, a casa de Israel, saiu, se desvencilhou, comeu bolota de porco, de animal imundo, né? Ele retornou e se arrependeu e está retornando. O filho que estava lá, ele estava lá o tempo todo. Eu concordo com você. Todo Israel, sem Yeshua, não tem a completude, a excelência da lei. Eles não conseguem, por exemplo, olha que coisa mais difícil. Antigamente, era só você... Para você ser adultério, é só você adulterar de fato com a mulher. Agora não, Jesus fala o seguinte, se você olhar, você já adulterou. E lá na frente ele fala em João ainda, ó, os adúlteros não herdarão o reino, né? Olha que coisa complexa. Ele vai falar para a pessoa que quer se separar, olha, se você... eu permito separação por imoralidade sexual. Se você se separar por qualquer besteira aí, essa pessoa é adúltera, a pessoa que vai ficar com a mulher adulta e você também, algo nesse sentido. Olha que coisa mais difícil agora, percebe? Mas não está difícil. Difícil se nós tivermos um coração contaminado. Estamos sem Jesus. Toda lei é maravilhosa, é perfeita. Lá em Deuteronômio 30, ele vai falar o seguinte, eu não dei nada longe para vocês, que está lá no céu que você não consegue alcançar, que está no mar que você não consegue pegar, e vai dizer, quem vai trazer para mim para me convencer a cumprir? Não, é tudo fácil. Se Deus, o Altíssimo, Jesus, que nós acreditamos que o mesmo é um só, falou que não é fácil, então a lei é fácil, porque não daria nada pesado, porque a justiça dele é misericórdia, amor, não é sentimento, tá, gente? É ahavá, é doação, ação e justiça. Esse é a justiça do... vamos descansar, vamos vir. Mas eu vou te mandar, José, você vai gostar. Inclusive, vou te convidar para um congresso, para não participar para você conhecer bastante gente interessante. Legal. Mas eu opino. É o contrário. Aí tem uns lá que não gostam, não. Aí a gente ama opinar. Olha só, você não. Eu saio da CCB também. Você sai da CCB. A gente tem prisma diferente, mas na comunidade que eu mais outros irmãos fundamos, lá também os líderes não colocam a mão de dinheiro, por exemplo.
Igual vocês fazem, olha, a gente saiu de um lugar diferente, mas vimos o mesmo problema. Percebe? Exatamente. Você está falando na questão de as pessoas que querem viver sozinhas, não. As leis, tem lei de relacionamento com Deus e relacionamento com o homem. É isso que Jesus falou. Nós vamos fabricar. A gente conversou mais, mas eu quero você aqui no meu podcast para mim conversar um monte de coisa com você, mas pergunta, não tem nada. Vou mesmo. Não pode, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo de Bíblia, eu falo mesmo. É só ruim quando às vezes a pessoa não tolera ouvir o contraditório. É tão triste quanto é isso, rapaz. É tão bom falar, contradizer o outro, e eu acho gostoso. Eu não acho ruim. Bom, Ralf, então Deus abençoe você, irmãozão. Já tô com quase 4 horas aqui de live, eu tô cansadão. 5h30 da manhã. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus. Tchau, abraço, hein? Gente, shalom pra vocês. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima live, né? Interessante o Ralf, conversar com ele. Não dá para explicar, gente. É um judeu que acredita no Messias, e aí tem esse negócio que eles defendem a lei também, tá? É interessante de ouvir, tá? É interessante. Eu não acredito, né? Eu acredito que a lei acabou e eu não preciso guardar mais a lei. E é Cristo, tá? É Cristo agora. Mas é bom a gente bater um papo, gente. A gente ouvir. Tem pessoas, eles acreditam, seguem, e a gente é bom ouvir por que ele segue. Explica para nós o que é que você acredita. E aí, à medida que ele vai apresentando, a gente vai, né? A gente vai contradizendo, vai falando. Isso aí é legal, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. A irmã Marinete chegou tarde agora, ela tá trabalhando, né, irmã? Até tarde. Deus abençoe vocês todos. E um abraço. Acho que a live ficou boa hoje, né? A gente deu para explorar bastante assunto interessante aqui. Um abraço, gente. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até mais. Fiquem com Deus.